Bem-vindo ao programa Jesus está Voltando. Vamos hoje ao último bloco número 7 do estudo Israel do Arrebatamento ao Milênio. E nós vamos abordar hoje exatamente o porquê Satanás será solto no final do milênio. Qual o propósito disso? Porque ele já estava preso 1000 anos, os demônios todos presos, havia paz, o homem no governo de Jesus com muita abundância, tanto na esfera da natureza como da própria vida. Então qual o motivo que Deus tem para soltar este ser maléfico no final do milênio? Então nós vamos ver tudo isso vagarosamente para que você possa entender. Primeiro nós vamos ver o cenário que propiciará o levante que ele vai fazer quando for solto. Vai existir um cenário, porque o ser humano não vai ser de uma hora para outra que ele vai se rebelar, mas vai existir um cenário. Então nós temos, vou pegar duas traduções, nós temos Zacarias, capítulo 14, verso 16, que diz assim: E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano, escute isso aí, para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Em outra tradução diz: Então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Então, anualmente, as nações farão isso. A questão é que durante o milênio, alguns sacrifícios e ofertas serão restaurados e observados por Israel com a participação dos gentios. Evidentemente que não terão a mesma finalidade do Antigo Testamento, a de prefigurar Jesus e sua obra, mas serão memoriais em relação ao que Jesus efetuou. Servirão de instrução às gerações futuras, ensinando-lhes a respeito da maravilhosa obra de Cristo no Calvário. Assim como hoje a Santa Ceia é um memorial para a igreja. Então, será um memorial do sacrifício, das ofertas, que as nações, a liderança das nações, terão que ir anualmente. Acontece que, de alguma forma, algumas nações deixarão de cumprir esse ato memorial. Por talvez simples soberba, acharão que isso é bobagem e não vão obedecer à ordem de Jesus. Então eles vão relegar, talvez digam, todo ano ir lá para Jerusalém, está tudo tão bem aqui, temos fartura, temos abundância, temos riqueza, prosperidade, paz. Então por que a gente tem que ir a Jerusalém? Só para oferecer esses sacrifícios, essas ofertas? Jesus não já sabe disso? Só que vai ter uma trágica consequência para essas nações. Então este é o cenário que vai propiciar Satanás fazer o último levante dele no cosmos. Escute aí, Zacarias, capítulo 14, verso 17 a 19, diz assim: Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá para ele a chuva. Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles a praga, com a qual afligirá as nações que se recusarem a ir celebrar a festa das cabanas. Sim, essa será a punição do Egito e de todas as nações que não forem celebrar a festa das cabanas. Em uma outra tradução, nós temos isso aqui: E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir,
nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Então está em Zacarias 14, 17 a 19, dizendo que se essas nações não subirem ano a ano, elas pagarão um preço alto. Não vai haver mais fertilidade na terra, porque não vai haver chuva. Então este é o cenário propício para Satanás pegar esses corações. Então vai chegar o tempo que ele vai ser solto. Agora vejamos o porquê que ele vai ser solto. O primeiro motivo porque ele será solto é este: para provar os que nasceram durante o milênio. Pois todos estes nasceram em uma época de paz, com o reinado de Jesus e com todos os demônios fora do caminho. Então vai ser para provar esses aí que nasceram, que não conheceram nada do que nós conhecemos hoje. Porque hoje o mundo está debaixo do maligno. Nós temos visto aí as notícias, dia a dia, só desgraça, coisas horrorosas acontecendo. E durante o milênio nada disso vai acontecer, porque esses demônios que influenciam vão estar todos presos, inclusive Satanás. Então o primeiro propósito da soltura dele é para provar os que nasceram durante o milênio. O segundo propósito, revelar que o coração humano não convertido permanece inalterado, mesmo sob o reino pessoal de Jesus. Hoje em dia o homem culpa o diabo por tudo de ruim que acontece no mundo. Mas durante o milênio, não haverá diabo nenhum para tentar os seres humanos. Vão estar todos presos. E aí será uma prova de que o problema não é só o ambiente, não é só essa influência maligna, mas está lá dentro do coração do homem, está ligada ao coração do homem. Porque eles não vão ter essa influência do mal. Então o segundo propósito é exatamente esse: revelar que o coração humano não convertido permanece inalterado, mesmo sob o reino pessoal de Jesus. O terceiro propósito é demonstrar pela última vez quão pecaminosa é a natureza humana caída e que o homem por si mesmo jamais se salvará, mesmo sob as melhores condições. Isso aqui é muito profundo. Eu vou repetir, você está vendo aí, eu vou repetir. O terceiro propósito é para demonstrar pela última vez quão pecaminosa é a natureza humana caída e que o homem por si mesmo jamais se salvará, mesmo sob as melhores condições. Tudo isso prova que o homem tem uma inclinação para pecar. É inerente ao ser humano desde que nasce, e que só o sangue de Jesus pode purificar-nos de todo o pecado. Isso nós encontramos lá em 1 João, capítulo 1, verso 7. Então, ele vai ser solto para provar que existe dentro do homem esse desejo de pecar que é incontrolável. O quarto propósito: demonstrar que Satanás é totalmente incorrigível. Ainda que passando 1000 anos preso, será sempre o mesmo. Terá sempre o mesmo caráter destruidor. Ele jamais mudará. Então este é exatamente o propósito porque ele vai ser solto. Por todos esses motivos que apresentei aí para você. Mas então vejamos como é que vai terminar essa rebelião. E nós temos isso em Apocalipse, capítulo 20, do verso 7 ao verso 10. Veremos como vai terminar essa rebelião. No verso 7 diz: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Esse Gog e Magog aqui não tem nada a ver com aquele outro Gog e Magog que vai invadir Israel, aqui em relação a Satanás. Aquele outro Gog e Magog, está lá em Ezequiel, é exatamente das nações que vão invadir Israel. Repetindo o verso 8.
E sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. São teimosos. Ele é um bicho teimoso. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Como falamos anteriormente, foram os primeiros que inauguraram o lago de fogo. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então aqui vai ser o checkmate em Satanás, porque ele arregimentou muitas pessoas para ir contra Jesus, contra o arraial santo, e vai cair fogo do céu, vai aniquilar todos eles, serão jogados no lago de fogo. E depois desse momento, aí sim, vai haver o julgamento do trono branco. Quando Satanás for colocado lá no lago de fogo, e aí Deus vai fazer o julgamento de todas as pessoas, de todas as eras que morreram sem salvação. Elas serão julgadas e condenadas. Aqui não tem mais chance. O advogado nós temos hoje, que é Jesus. Nós pecamos, clamamos ao Senhor, ele chega junto ao Pai e diz: Pai, eu derramei meu sangue por ele ali, perdoa-lhe. Mas durante este tempo aqui, Jesus vai ser justiça. Não vai mais ter absolvição. Todos que serão julgados no juízo do trono branco serão julgados para condenação. Neste dia aí se cumpre que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Neste dia Hitler vai ter que se ajoelhar e dizer: Jesus é o Senhor. Stalin vai ter que se ajoelhar e dizer: Jesus é o Senhor. Papa Doc e tantos outros, Muammar Gaddafi, tantos outros, Saddam Hussein, todos estes seres maléficos que mataram muitas pessoas vão ter que se ajoelhar e confessar que Jesus é o Senhor. Só que não tem mais chance. Acabou-se a oportunidade, eram quando estavam vivos. Serão todos lançados no lago de fogo. Nós ouvimos muitas pessoas dizerem que Deus é amor. Deus é Pai. Contudo, essas pessoas esquecem que Ele é justiça e que o seu julgamento é perfeito. Ele é Pai? É. Ele é amor? É. Mas Ele é justiça. E existe um padrão de Deus. O problema é que as pessoas não querem se submeter a esse padrão. Acham que estão pecando e que Deus vai colocar a mão sobre sua cabeça e dizer: filho, pode vir, mesmo em pecado. Não, existe um padrão. Sem santidade não veremos a Deus. Entenda isso. Pecadores nós somos, mas nós temos um advogado. Nós pecamos, clamamos, choramos, nos ajoelhamos, pedimos perdão e o Pai concede o perdão. Mas se você peca voluntariamente, aí já não há mais chance para você. Escute o que está escrito em Hebreus 10, 26. Hebreus 10, 26. Escute com muita atenção o que a palavra diz aqui para os que pecam voluntariamente. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Escute que isso é profundo. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então, se a pessoa peca voluntariamente, o que é que a palavra diz? Que já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, Jesus não vai mais colocar a mão sobre a sua cabeça e dizer: tudo bem, filho, eu entendo o seu pecado. Se você peca voluntariamente. Porque existe uma grande diferença entre você pecar e estar gostando e você pecar e estar clamando a misericórdia de Deus. É uma coisa bem distinta. Então, neste dia do juízo do trono branco,
todos que morreram sem salvação serão julgados e condenados. E alguns estudiosos dizem que neste dia de julgamento serão abertos alguns livros. Vamos ver aqui, só para a gente ter uma noção do que os estudiosos falam. O livro da consciência, e aí as passagens procurem. É o dever de casa para você, é procurar essas passagens para ver o que elas estão dizendo. Então os estudiosos dizem que serão abertos estes livros. É o que os estudiosos dizem. O livro da consciência, o livro da natureza, o livro da lei, o livro do evangelho, o livro da nossa memória, o livro dos atos dos homens e o livro da vida. Não deixe de ver essas passagens, que aí você vai crescer mais e entender mais a palavra. Então os estudiosos dizem que serão abertos estes livros no dia do julgamento do juiz do trono branco. E após o julgamento, a Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra. E a Bíblia não deixa espaços para especulações. É só você ler o capítulo 21 de Apocalipse que você vai ver o que é que a Bíblia fala. Então, este foi o bloco final do capítulo, o bloco 7 do estudo Israel, do arrebatamento ao milênio. Eu espero que todos esses estudos tenham feito você crescer mais espiritualmente. Os tempos são proféticos, os tempos são bíblicos, o Senhor está dando visão, revelação, sonho, falando ao coração, nos 4 cantos do planeta, em português, inglês, espanhol, italiano, está alertando que o tempo acabou, que Ele já está vindo nos buscar. Isso é para quem crê, e eu creio, porque o Senhor já falou comigo. Se você está levando uma vida dupla, cuidado. Se lembre do que foi lido lá em Hebreus, capítulo 10, verso 26 e 27. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, ou seja, se você diz que é de Jesus, se você confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas continua pecando voluntariamente, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Isto é muito sério. E as pessoas que estão dentro das igrejas, os líderes, todos deveriam observar este capítulo aqui, Hebreus 10, verso 26 e 27. Ainda há tempo, se você está entre 2 caminhos, porque a porta da graça ainda não fechou. Arrependa-se. O tempo é de arrependimento, o tempo é de santidade. Tudo que faz você pecar, se afastar de Deus, liberte-se. E se você não consegue, clame a Deus. A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei. Não dá mais tempo para estarmos brincando. Muitos vão chorar, muitos vão amargar profundamente não terem entrado no padrão de Deus. Existe um padrão e é santidade. Busquemos cada dia estarmos mais próximos do Senhor, orando, os que podem jejuar, jejuando, clamando a sua misericórdia, porque o tempo é de luta. As guerras na mente estão aí, mas o sangue de Jesus tem poder para nos livrar de tudo isso. Que Deus te abençoe poderosamente. Tem muita coisa que eu espero poder mostrar para vocês. Agora em setembro, eu vou ver se eu consigo fazer esse vídeo. Vai haver um treinamento da Rússia com a China. É o Vostok 18. Não sei se essa notícia já saiu em português. Mas esses 2 países vão fazer um treinamento pesado agora em setembro, neste início, e até com simulações de explosões nucleares. As nações estão se preparando para uma guerra. Fique firme, não pendure suas harpas no salgueiro, porque Jesus está voltando. Que Deus te abençoe poderosamente.